Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tô colocando para gravar agora, tudo certinho com vocês. Muito frio aí, todo mundo embaixo das cobertas, entendeu? Malandragem. Nossa senhora, o Luiz Gabriel abriu um bocão de sono ali, quase engoliu a galera toda. Tá louco, maluco. Certo? Ô, moçadinha, é o seguinte, isso, dá uma espreguiçada, certo? Dá uma mexida, uma alongada, papapá. Isso. Seguinte. Eu tava procurando um vídeo aqui para mostrar para vocês sobre a mitologia egípcia, certo? Que é a função dos deuses. São várias lendas e várias histórias que eles criaram para explicar a religião e como é que essa religião ela interfere na vida das pessoas, certo? Como assim interfere na vida das pessoas? O que o povo do Egito fazia e no que eles acreditavam e como é que as coisas que eles acreditam, o jeito que eles adoravam os deuses, o jeito que eles iam para o templo, mudava o cotidiano deles, mudava o dia a dia e tudo que eles produziam, o jeito que eles trabalhavam, o jeito que eles respeitavam o faraó e tudo mais, certo? Eu preciso lembrar para vocês, ó, prestem atenção. A gente já estudou isso nas outras civilizações, né, nos astecas e nos maias e para os incas, mas aqui no Egito existe a mesma situação. Eles são povos politeístas, certo? E politeísta significa que eles acreditam em vários deuses. Isso aí vocês já estão lembrados, né? Isso aí vocês se recordam. E aí, qual é a jogada? Olha só, antes da quarentena acontecer, antes da nossa aula parar e passar para ser online, nós tivemos uma explicação do que eram os mitos. Vocês lembram disso? Qual era a função dos mitos? Que todas as civilizações elas criam as suas explicações para as coisas, principalmente porque como elas não tinham ciência ainda, né? Como elas não tinham forma dela comprovar as coisas, né? Hoje em dia a gente tem tecnologia, hoje em dia a gente tem instrumento, hoje em dia a gente tem livros, a gente tem internet, a gente pode fazer busca, a gente pode ter curiosidade, a gente pode ir a fundo, né? O que é a fundo, galera? Duvidou de algo, quer descobrir algo, quer entender algo, a gente pesquisa e a gente vai atrás de respostas. Nas sociedades mais antigas, eles não tinham essas mesmas características, certo? Eles não tinham as mesmas condições que a gente tem. E o que isso significa? Que eles precisam explicar as mesmas coisas, correto? Vamos dar o exemplo, por exemplo, vamos citar aqui o nascer do Sol, né? Vocês já aprenderam em geografia, vocês já aprenderam em ciência que o Sol nasce de acordo com o movimento dos astros, correto? Que a Terra gira em torno do Sol, e a Terra não só gira em torno do Sol, mas como a Terra gira em torno dela mesma. Vocês já aprenderam isso, não já? Nossa Senhora, se alguém não estiver sabendo isso, meu filho, pode voltar lá para a primeira série, não é não? Beleza. E aí, olha só, como é que a gente sabe isso? A gente inventou essa resposta? De que a Terra gira em torno do Sol e a Terra gira em torno dela mesma? Não, né? Nós estudamos e a gente comprovou isso, correto? Tem um monte de cálculo, tem um monte de teoria. Hoje a gente tem satélite. Nossa, nós temos telescópio, a gente observa os astros e tudo mais. Mas tudo isso veio através de pesquisa, né? Tudo isso são conhecimentos que a gente vai tendo ao longo do tempo. Nas sociedades mais antigas, eles não tinham essas mesmas características, eles ainda não tinham desenvolvido essas ideias, certo? E se eles não tinham essas mesmas ideias, eles acreditavam em algo diferente. E aí, como o Sol nasce, olha só, do mesmo jeito que o Sol nasce e ele se põe hoje para a gente, né? Daqui a pouco, 5, 6 horas da tarde, o Sol se põe. Vai dar 6 horas da manhã, o Sol nasce, correto? Isso vai acontecer sempre.
No Egito, se acontece hoje, acontecia no Egito Antigo. Se isso está acontecendo hoje, se o sol nasce, o sol se põe, se a chuva cai, se de repente dá um vento forte, se a planta cresce do chão, isso sempre aconteceu, ok? E aí qual é o detalhe? Qual é a jogada? Hoje em dia, a gente sabe explicar isso tudo, concorda? Hoje em dia a gente sabe que quando a água evapora, é um fenômeno científico, né? A água evaporou, ela se condensa, ela chove, beleza? Vocês estão ligados disso aí também, não estão? Ótimos, né? Estão ou não? Ah, tá. E a gente sabe disso hoje, a gente já pesquisou isso hoje, a gente já entendeu isso hoje, nós temos ciência para comprovar isso. E aí, qual é a jogada, galera? Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Que no Egito Antigo, eles não tinham esse mesmo conhecimento, sacou? No Egito Antigo, eles não tinham as ferramentas, todas elas, eles não tinham todo o conhecimento para explicar como é que o Sol nasce, por que a Lua muda de tamanho. Tem um dia que a Lua está lá cheiona no céu e tem dia que ela está só um pedacinho, sacou? Tem dia que chove, tem dia que não chove. Tem uma época do ano que a planta cresce, tem uma época do ano que a planta não cresce, sacou? Nós hoje, galera, em 2020, nós temos a ciência para explicar isso tudo, sacou? A gente sabe como é que funciona. Para quem sabe mexer no campo aí, certo? Para quem gosta de terra, de roça, de fazenda, a gente sabe qual é a estação do ano certa para plantar um tipo de produto. Dá para plantar café em qualquer mês do ano? Não, né? Vocês estão ligados disso. Por que que não? Se plantar no inverno, morre tudo. Ué. Aí a gente já tem ciência, o Matheusão, a gente já tem ciência que fala, ó, a gente tem que esperar a época certa, a gente tem que esperar essa quantidade de chuva, a gente tem que esperar o período da seca passar, tem que esperar isso, tem que esperar aquilo. Plantou? Ah, mas não é só plantar. Plantou, a gente tem que pôr um nutriente aqui, tem que combater a praga ali. Isso tudo é ciência, sacou? Por quê? Porque hoje em dia nós já temos esse conhecimento, a gente já tem a explicação para essas coisas. Mas eles não. Um por Semana vez. passada choveu e? Semana passada, aqui tá chovendo sem parar, até essa madrugada choveu. Porque aqui já parou, mas já tá ficando calor aqui já. Nada, aqui tá um gelo danado. Diga, a outra pergunta. Mas eles não tinham ciência. Isso. Ô, Matheus, eles não tinham essa mesma ciência. E se eles não têm a ciência, mas acontecem as coisas, como é que eles explicam? Porque, ó, se liga. Eles explicam que são os deuses que fazem aquilo lá. Pronto. Isso aí é a mitologia. O que é a mitologia? São as explicações que esse povo cria, né? É a explicação que eles vão dar para algo que eles não sabem como é que funciona. Sacou? Aí o que é uma mitologia? Por exemplo, o sol nasce, o sol se põe. Nós temos a ciência para explicar que isso é um fenômeno físico, que é um fenômeno geográfico, certo? O egípcio de 2000 anos atrás não sabe isso. Aí como é que ele explica isso? Opa, o sol, na verdade, não é um astro no universo. O sol é uma pessoa que tem cabeça de gavião, sacou? E eles vão dar o nome disso de deuses. Aí, do mesmo jeito que tem o Sol, você tem a Lua. Ah, mas por que o Sol e a Lua nunca estão juntos? Sacou? Por que quando um nasce, o outro se põe e vice-versa? É porque provavelmente um deus brigou com o outro e eles estão brigados. Ou então, como é o caso, ó, tem religião que mitos, né? Por exemplo, olha a explicação. Um deus brigou com o outro e eles nunca podem se encontrar. Então, eles estão sempre em posição diferente. Tem uma outra explicação, por exemplo, que é muito comum, que é a do amor. Olha que doido, Matheus. Que o amor sol... não correspondido. Como é que é, André? Desculpa, não ouvi. Amor não. Então, ó, pode ser amor não correspondido, pode ser, sabe o quê? Tem uma que é legal, que o deus do sol era apaixonado no deus da lua, só que eles são de famílias inimigas, e aí as famílias proibiram os dois de se encontrarem, só que aí fica um atrás do outro sempre, sacou? Aí um nunca desiste de querer encontrar o outro, e isso que explica
o porquê que Faz o círculo de Únios. vira quase um ciclo. Tem outras explicações, por exemplo. Ou então porque eles têm poderes diferentes e esses poderes traz a luz e o outro a escuridão, ou seja, os dois é inimigo. A explicação, galera, a mitologia é isso. É você poder inventar, na verdade, qualquer coisa e convencer as pessoas que a sua explicação está correta. Sacou? Aí, do mesmo jeito que eles explicam sobre o Sol e a Lua, eles explicam sobre a chuva, por exemplo. Vocês concordam comigo que a chuva ela é essencial para a nossa vida, principalmente para a plantação, que as nossas plantações elas precisam de chuva para crescer e tudo mais? Correto, né? Aí o que os egípcios eles fazem? Eles vão acreditar que a chuva ela é um poder de um Deus. Sacou? Existe um Deus que vai trazer a chuva para as pessoas. Aí qual é a sacada? A chuva ela é boa, né? A chuva a gente precisa dela, a planta precisa dela, os animais precisam dela, a vida inteira, certo? Minha pergunta é, se começar a chover demais e não parar, a chuva fica um negócio problemático? Sim, muito. Concordam, né? Dá enchente, alagamento, até na plantação, se chover demais, Destrói a plantação inteira. destrói a plantação inteira. Aí, de repente, olha só, o que os egípcios sacaram? Que se a chuva ela é um poder de um Deus, por que ela é boazinha? Por que ela faz bem? E, de repente, tem horas que ela vem e destrói tudo. Porque talvez ela fique brava e sei Destruiu. lá. Mas aí, Matheus, por que o Deus ficou bravo de uma hora para outra? Por causa que Não adoraram a ele. Não, o quê, André? Desculpa. Adoraram a ele, agradeceram. Pronto. Olha só. Aí você sabe o que vai começar a rolar? Os sacerdotes vão começar a ter poder. Quem que é o sacerdote? É a pessoa que fala em nome daquele Deus. Aí o que o sacerdote faz? Ó, tá vendo a chuva? Tá vendo a chuva? Ela era boa. dá para parar. Isso. A chuva ela era boa. Vocês começaram a não dar valor para aquele Deus? Vocês não começaram a rezar o suficiente? Vocês não fizeram oferenda? Né? Vocês não entregaram as suas orações? Vocês não entregaram a sua riqueza? E agora o Deus da chuva está punindo a gente. Então, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai construir um templo novo. Vamos colocar lá tudo que você tem de mais precioso, você vai me entregar, certo? Você vai deixar comigo o sacerdote, certo? Eu vou pegar a sua riqueza e vou colocá-la toda para o Deus. E aí vocês vão ver que vai parar de chover. Aí para, sacou? Aí só que o que é o detalhe? Olha para vocês verem como é que existe a diferença. Para de chover porque chega de uma época do ano que não chove mais. O que o sacerdote fala? Que quem é que foi responsável por fazer parar de chover? As orações, a adoração, a riqueza que eles entregaram, a construção no novo templo. E aí, o sacerdote fica poderoso. E o Deus fica poderoso. Os artefatos. Os artefatos. E aí, ó, o Miguel, eles começam a fazer estátua, eles começam a fazer pintura, eles começam a fazer bonecos, eles começam a fazer palácio em nome de cada deus. Sacou? Por quê? Porque a vida das pessoas dependem dessa mitologia, dependem dessa religião. Aí, ó, opa, apareceu uma doença misteriosa, certo? Tá todo mundo ficando com um monte de ferida na pele, tá todo mundo tendo problema, febre alta e morrendo. O que é isso? É uma punição de algum deus, certo? Então, Ô, Pedro. Diga. Deus da doença. Sabe aqueles artefatos, tipo assim, às vezes quando o povo lá que é dos museus que encontra essas coisas, é verdade que alguns são amaldiçoados? Não, isso aí já foi tudo comprovado que não, certo?
Ah, Primeiro, todos esses artefatos, a múmia, o sarcófago, o esqueleto que foi encontrado, tudo isso ele só explica para a gente, como é que aquelas civilizações viviam. Vocês lembram lá das pistas que a gente já estudou, né? As fontes históricas? Só que qual que é o detalhe, Miguel? O que a galera do Egito ela fazia? Os próprios egípcios, para eles evitarem que tenha um problema, né? que um túmulo de um faraó seja roubado, que uma pirâmide seja invadida. Porque pensa comigo, se liga. Eu vou dar uma dica aqui, boca abertas. Não é para vocês virarem saqueador de tesouro, não, tá? Eu comecei a falar isso ali, Julinha já abriu de orelha a orelha. Não vira saqueador do Fortnite, por favor. Achando que vai ficar rico desse jeito. Presta atenção. Não, achando que vai roubar meu loot e vai sair vivo. Se liga, presta atenção nesse detalhe. Os egípcios acreditavam o seguinte. Miguel, presta atenção que eu vou te explicar da maldição, hein? Os egípcios Se roubasse o corpo do faraó, ia ser amaldiçoado para sempre. Isso ia acabar um grande desastre. Só que aí, Matheus, se liga. Tem um detalhe antes, que é o seguinte. Os egípcios, eles acreditavam que existe 2 tempos na vida. Olha isso. Que aonde a gente está agora... Oi, alguém está falando? Diga. Frangoline. O tempo agora e o tempo depois da morte, né? Isso. Eles acreditavam que existe um tempo agora e um tempo depois da morte. Por isso E quando o faraó morria, ele talvez podia voltar à vida. Não, e não é só o faraó, não. Na verdade, ninguém volta à vida. As pessoas vivem em outro lugar. Esse que é o ponto. Por isso, o tal do mundo dos mortos. Isso. O coração. Isso, o mundo dos mortos. Só que o mundo dos mortos para a gente hoje é um paraíso. Para os egípcios, ele é um outro lugar. É como se fosse um outro planeta Terra. Aí como é que as coisas funcionavam para eles? Que vocês têm 2 momentos na vida. Esse é agora e o depois que você fosse para o mundo dos mortos. Aí como é que as coisas funcionam? Tudo na nossa vida agora, certo? É para a gente trabalhar, é para a gente construir, é para a gente adorar os deuses, é para a gente juntar riqueza, para quando a gente morrer, para quando as pessoas morressem, elas iam levar isso tudo. Então, tudo que você tem de riqueza, tudo que você conquistou, tudo que você plantou, você tem que levar... Junto com a pessoa. Isso, ela tem que ser enterrada junto com você. Aí, olha só, quanto mais rica a pessoa for, quanto mais coisa ela tiver, maior é o lugar para ela guardar aquilo tudo. Concorda? O túmulo dela tem que ser muito grande. Para isso que servem as pirâmides. Isso, as pirâmides elas são grandes túmulos. Só que dentro de uma pirâmide, o que tem? Tem o barco do faraó, tem o cavalo do faraó, tem as roupas do faraó, tem as joias. Pedro, como assim o faraó tem um barco? Para que vão usar um barco no deserto? Porque, no deserto, não, e o Rio Nilo, camarada, gigantesco. Nossa, é verdade, Nossa senhora, o maior rio da terra. É o que o faraó, porque o barco do faraó não é um barquinho qualquer, não, só. O barco do faraó é inteirinho de ouro, todo cheio de Titanic. Uma lancha. Ele nem é muito grande, porque os barcos, eles são barcos de remos e tal, mas ele é muito bonito, ele é todo, a madeira é mais madeira nobre e tudo mais. Aí na hora que o faraó morre, o barco dele tem que ir junto. Para quê? Para ele usar na outra vida. As joias têm que ir junto. A roupa tem que ir junto. Os sacerdotes, até os sacerdotes. Por quê? Porque ele vai querer ter serviçal, né? Ele vai querer alguém para trabalhar para ele. Então morre, enterra até pessoa viva. Tem que morrer também? O André. Alguns sacerdotes são enterrados vivos juntos com os faraós. Não são todos, certo? Aí vocês perguntam o seguinte, não, mas a pessoa aceita isso? Né? Aceita morrer? Aceita, sabe por quê? Porque acredita em Deus. Porque quem está morrendo junto
acredita que a morte ela é só uma passagem. Eu falo assim, não tem problema não. Eu tô de boaça. Eu vou deixar de viver aqui e vou viver lá no mundo dos mortos. Para mim tá tranquilo. Tô de boaça. A morte não tem esse mesmo significado que a gente tem hoje. Que a morte é um fim, que a morte é um tempo onde a gente não vai mais encontrar, que é um momento de tristeza. E vai acabar tudo. Ô, Pedro, É um Diga. mistério. mas o que vai adiantar levar a joia? Não vai adiantar nada. Isso é uma parte boa dos egípcios. Ô, Miguel, para os egípcios, eles acreditavam que adiantava tudo. Se você morresse e enterrasse a sua joia, quando você chegasse no outro mundo, no mundo dos mortos, sua joia ia estar com você. Sacou? Aí eles iam poder usar no outro mundo, no mundo dos mortos, a vida é igualzinha. Você precisa de dinheiro, você precisa de trabalhador, você precisa de alimento, você precisa do seu barco, você precisa do seu cavalo. Só que no mundo Mas dos na mortos, verdade não é. eles acreditavam nisso, É. certo? E aí eles ainda acham que isso aí é o certo. E aí religião, Miguel, a gente tem que respeitar a do outro, mesmo que ela seja diferente da sua, correto? Se você falasse para um egípcio, vocês estão errados, só existe um Deus todo-poderoso, sabe o que eles vão fazer com você? Morre. Tá doido esse aí, coitadinho desse aí, ó. Esse aí, Prendeu. esse aí perdeu tudo. Não, Isso aí, a loucura dele é maior do que a loucura. Não, mas como assim? Você fica preso na cela o resto da vida. por quê? Porque você acredita de algo diferente do deles. Aí eles vão falar que o deles está certo, você falar que o seu está certo. E no final das contas, quem que está correto nessa história? O seu ou eles? Sacou? Pra nós é nós. Pra gente somos nós, pra eles são eles, entendeu? Mas eu respeito sempre. Sim, sim, sim. O que eu digo é, quando eles acreditam nessas coisas, como eles acreditam nesse tipo de Deus, nesse tipo de religião, toda a vida deles é baseada nisso. É baseada nessa crença de que quando eles morrerem, eles vão chegar no outro mundo. Por quê? Porque a religião deles coloca isso, certo? Do mesmo jeito que a nossa religião, ela não deixa a gente fazer um monte de coisa. Não deixa no seguinte sentido. Vocês acham certo a gente matar outra pessoa? Não. Não. Na nossa religião, se a gente matar alguém, o que acontece com a nossa alma? Você vai preso e você vai lá para baixo. Certo? Aí, por exemplo, olha só. Na nossa religião, como ela é uma religião de paz, a gente não entra em contato com a morte, né? A gente não causa violência na outra pessoa, porque isso é ruim para a nossa religião. Pega os astecas, por exemplo. Porque se matar uma pessoa é pecado. Matar uma pessoa é pecado. Mas em qual religião? Na sua, Miguel. Por quê? Porque na dos astecas, por exemplo, eles acreditavam que eles precisavam matar outra pessoa. Sacou? Pra ficar mais forte, mas pra não ficar era. mais forte. Eu não entendo porque, tipo, a pessoa mata uma outra pessoa, aí ela vai presa, sendo que não adianta nada, porque ela pode ir lá muito bem e fazer isso de novo. Aí outros casos. O negócio é, olha aí, Miguel, de novo. As crenças, elas são diferentes. Na sua, você acha que o seu jeito está certo, porque é o jeito da nossa religião de não fazer violência, de não matar os outros, de não punir. Os astecas, se você matasse alguém do lado aqui, a pessoa fala assim, pronto, ótimo, ainda bem que matou, sabe por quê? Porque agora o Deus está feliz. Eles acreditavam nisso. E eles têm um estilo de vida que gera violência, que gera mais morte, que gera mais guerra, certo? A nossa E se eu fosse um asteca e eu matasse o faraó? Eles iam ficar bravos comigo? Então, aí, só que aí está o problema. Primeiro, que elas não se encontram. Mas a gente vai estudar mais adiante, quando vocês estiverem no 7º ano, ou no finalzinho desse ano, eu não sei ao certo. A gente vai ter um problema religioso que vai ser o seguinte. Vai ter uma guerra entre os católicos europeus, certo? Os europeus já são católicos, já acreditam na paz, já não acreditam na violência. Eu não sei se é no final desse ano ou ano que vem. Eu tenho que pegar a apostila de vocês, porque a apostila do 6º ano está mudando. Mas o lance a gente vai ter uma guerra
que é entre os católicos e os vikings. Já ouviram falar nos vikings? Que é um Sim. povo que tem uma Não, outra nunca vi, religião. não. O machadão gigante. Vocês nunca Como ouviram que falar chama no esse Thor no Thor da Marvel, não? Já. Ele é Então, um o Thor da Marvel é um deus viking, certo? Vikings E aí, usam capacetes de vikings. e aí, qual é o detalhe? A gente vai ter, por exemplo, um confronto, Miguel, Eles usam o machadão para cortar os outros no meio. que os europeus católicos já não gostam de violência e são proibidos de matar, certo? Porque se você matar, você vai para o inferno. A minha também. Vikings, os vikings, eles acreditam justamente no oposto. Você só chega no paraíso se você matar muita gente. Então, os vikings vão entrar em guerra contra os católicos. E aí, quem ganha? Sacou? Os católicos, por causa das armas. Mas a dos vikings são muito melhores. E aí? A dos vikings, praticamente, quase todas é de curta distância. Nada? O que é isso? Só catapulta, meu filho. Meu amigo. Mas igual o autor, joga aquele machadão lá dele, lá, parte as cabeças, tudo e volta ainda na mão. Enfim. Seguinte. Para eu terminar aqui nossa live, rapidinho. Então, os egípcios, eles acreditavam nessa mitologia. Eles explicavam todas as questões da vida e da morte de acordo com essa explicação em vários deuses. Os vários deuses são responsáveis por todos os fenômenos. Beleza? Tranquilos? Valeu?